Bom dia, amores! Bom dia! Então vamos começar a nossa live hoje às 10. Vou entrar aqui para acompanhar vocês. Ok, sejam bem-vindas. Bem-vinda, Marcele. Então, gente, hoje vamos começar a nossa live, né? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Rafa. Tô gostando de ver, hein? Bom dia, Carol. Tudo bem? Gostando de ver a pontualidade, hein? Legal. Então, amores, hoje o tema que a gente vai falar é meu lugar na família, né? E essa live foi feita com muito carinho, com muito amor pra vocês. Esse é um tema que eu amo falar, sou apaixonada por falar sobre isso, porque tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com o meu processo dentro da pedagogia, com tudo aquilo que eu fui descobrindo, né? E que fez muito, muito sentido hoje pra mim. E é esse movimento que eu tô trazendo hoje, né? Nessa minha caminhada profissional, principalmente agora, né? Trazendo esse movimento para as mulheres, né? Durante um tempo eu deixei lá em stand-by, né? Essa questão da educação sistêmica para estar mais envolvida com a terapia holística, né? Mas a verdade é que sempre fez parte de mim, né? Essa questão da pedagogia. E quando eu descobri a parte da pedagogia sistêmica, foi onde meus olhos brilharam na pedagogia, né? Porque até então eu era professora de escola, então eu estava acostumada a dar aula para crianças, né? Eu gostava e tal, mas a pedagogia sistêmica me trouxe muito resultado com os meus alunos, né? Principalmente em seguida que eu pedi exoneração, eu comecei a ter muito resultado, fiz treinamentos com eles, né? Para quem não sabe um pouquinho da história, fiz treinamento com as crianças, teve muito resultado. E aí os pais queriam que eu continuasse, enfim, aí bem no período eu pedi exoneração, que eu já tinha decidido sair. Encerrei o projeto, né, naturalmente, mas a ideia já era trazer esse movimento, né, para o mundo exterior. Aí, claro, passei por alguns momentos de dificuldades, porque não foi fácil fora da escola fazer esse projeto. E aí agora a ideia é trazer para vocês, mulheres, né, um pouco desse conhecimento da pedagogia sistêmica, aliado com as terapias holísticas que eu faço, alinhado com as técnicas que eu já trabalho, né? Então acaba que eu trago muito método meu, né, pra vocês, muita experiência que eu aprendi na minha vida, né? Então não é só teoria, são coisas que eu fui colocando em prática, que foi dando certo, né? Foi onde eu consegui superar muitas dificuldades que eu tive, principalmente com a questão da família, né? Eu sempre aprendi muito e eu ressignifiquei muito essa questão do amor e isso, consequentemente, vem se refletindo na minha vida. Eu falo vem se refletindo porque eu ainda estou sendo aprendiz, né? Me coloco muito nessa posição, sim, de professora, né? Eu entendo que sim, eu já tenho um nível de conhecimento que eu consigo orientar, falar sobre, eu consigo ensinar como eu faço hoje, atender também nas sessões como eu faço hoje, mas também eu sou aprendiz, né? Eu acredito muito nessa questão, a gente precisa se colocar sempre na posição de aprendiz, porque eu também erro, eu também acerto e tá tudo certo, né? Então a gente tá aqui juntas para construir esse caminho de libertação pro amor, de conseguir sintonizar a nossa frequência no nível do amor, porque eu acredito muito forte que quando a gente leva essa potência pro nível do amor, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, né? Porque o amor cura tudo, né? Inclusive, eu sou terapeuta Theta Healing, né? Com umas 8 formações, e eu aprendi muito sobre isso também, tem muito, pra mim faz todo sentido, né? Porque no Theta a gente aprende que quem cura é a energia da fonte, a energia do Criador, ou seja, é o caminho do amor, né? E eu mesma já testemunhei curas, inclusive físicas, né? E isso acontece através do amor. E aí, gente, é esse tema, né, pra trazer um pouquinho aqui pra vocês, a questão da família é muito, muito, muito importante, porque como a gente viu na live de ontem, a família é onde está as nossas raízes, né? Então, a família está nas nossas raízes e a gente precisa aprender como eu faço para ter força e poder, né? Como eu faço para me posicionar na vida. Ó, a Carol falou, eu acredito nisso também. Que legal, Carol. Fico bem feliz de estar aqui hoje também. Então, gente, por que é importante, né, a gente olhar para as nossas raízes, né? E aí isso eu defendo a tese que isso deveria ser ensinado na escola,
né? Porque quando eu trouxe isso para a sala de aula, os resultados foram incríveis. Os meus alunos, e a turma que eu ministrava era primeiro ano, ou seja, eles tinham 6, 7 anos. Então imagina que lindo uma criança de 6, 7 anos estar se empoderando, estar resgatando a força do pai, a força da mãe, né? E consequentemente tendo mais poder pessoal. Sabe qual era o resultado? Crianças mais inteligentes emocionalmente e principalmente crianças que aprendiam com facilidade, né? Porque às vezes o problema não está no aprendizado e sim naquilo que a criança está dentro dela, né? Por exemplo, eu mesma, né, com minha vida infantil, eu era muito inteligente quando eu era criança, nos 6, 7 anos, mas depois eu acabei passando por traumas de trocar de turma, e aí eu vibrei muito, assim, assustada, enfim, aquilo causou um trauma pra mim na época, e aí, consequentemente, eu comecei a achar que eu era burra, que eu não estava conseguindo acompanhar a turma, mas é porque eu fui pra uma turma muito avançada, né? Enfim, em outro momento eu conto com detalhes, mas a escola fez uma troca, né, dos alunos mais avançados, aqueles que estavam com dificuldades. E aí, nessa troca, o que aconteceu? Eu internalizei, quando criança, que então naquela turma eu era burra. E aí, aquilo vem trazendo um monte de crenças, né? Eu acreditei que eu era burra e comecei a ter dificuldade na escola, percebe? E aí, esses detalhezinhos, né? A nossa criança vai registrando. Aí, depois, a gente precisa ir curando isso, né? Pra entender que não, tu não era burra, simplesmente aconteceu um trauma. Então é nesse sentido, né, que eu trago muito forte essa questão da família pra vocês. Hoje eu não fiz um passo a passo, porque eu senti que a live de hoje, além de ser um tema que eu sei falar e se deixar, eu acho que fico aqui com vocês o dia inteiro falando, eu senti que era pra eu deixar fluir, sabe? Então foi isso que eu fiz. Até porque hoje eu vou gravar a última parte do curso que eu tô fazendo, ele falta a parte das práticas, né? Aí então hoje eu vou permitir fluir, né, o conteúdo, principalmente por ser esse tema. Então eu vou bem sentir mesmo o que a gente tá precisando e vou ir falando aqui pra vocês, que eu adoro canalizar também. Então, amores, trouxe essa experiência, né, inicial para vocês entenderem, né, a relação da família com a nossa criança, né, com as nossas raízes, como eu falo. Por quê? Tudo começa quando a gente nasce, lá no pai e na mãe, né? Tudo começa ali. Que nem eu falei nas lives anteriores, a gente é metade mamãe, metade papai. Então todas as crenças, as emoções, tudo aquilo dos nossos pais também faz parte da gente. E desde o momento da concepção, ou seja, desde quando o papai e a mamãe fizeram você veio, né? Ali começa a sua primeira experiência, ali começa já tudo aquilo que você aprendeu sobre o amor, né? Desde o ato sexual de mamãe e papai, começa as suas interpretações em relação ao amor, porque você é concebido neste momento. E aí, também tem uma das técnicas que eu trabalho, que é amor ao bebê no ventre. E nessa técnica a gente consegue olhar toda a gestação e ressignificar e fazendo as curas, né? De acordo com aquela gestação. Também tem outras técnicas que fazem isso, parece que é a regressão, né? Tenho outras amigas minhas que trabalham com outras técnicas variadas que também fazem esse momento. E aí, gente, é muito lindo, porque toda vez que eu vejo como terapeuta, a gente vê que sim, existe o amor, né? O que acontece é que o bebê começa a interpretar de outras formas, né? Tudo é a interpretação do bebê, ou seja, nós mesmos, embrião, interpretando, né? E às vezes a gente pode achar que o nosso pai ou a nossa mãe não nos amou porque ele estava preocupado, porque ele estava vivenciando um momento de estresse. E não é isso, né? Tudo tem a ver também com a nossa interpretação. Bem-vinda, Lilian, tudo bem? Então, assim, quis trazer essa introdução para vocês entenderem onde começa, né, o nosso lugar na nossa família. Ele começa no útero da nossa mãe. Ele começa, na verdade, até na concepção, né, no útero, mas ali no ato, né, quando mamãe e papai se encontram, energeticamente, espiritualmente, existe algo muito maior naquele momento, e aí sim você, né, fica no útero de mamãe, e ali começa já a sua posição na sua família, você já começa nesse momento. Então olha que lindo né, quando a gente olha para isso, quando a gente olha com amor, com carinho para esse momento, né, que o quão sagrado é uma mulher carregar um bebê no ventre, o quão sagrado é as nossas mães terem nos dado a vida, né? Então Bert Hellinger, que é
o fundador das constelações familiares, que nos trouxe esse benefício sobre as 3 leis do amor, ele fala muito sobre essa questão, que dar a vida já é o suficiente. Ou seja, a nossa mãe ter nos dado a vida já é o suficiente, né? Só que nós, como crianças mimadas, a gente sempre quer mais, né? Por isso eu sempre digo, inclusive, para as mamães, né? Para uma criança, ela sempre vai querer mais amor do pai e da mãe. Por mais que a mãe dê, por mais que ela seja seu melhor, a criança sempre vai querer mais. Porque a criança, ela é infantil, ela tá amadurecendo, e a mãe vai lá, dá o melhor, dá o melhor, dá o melhor, e ela vai querer mais. E às vezes o que aquela criança tá precisando é o quê? O limite. Percebe? Então assim, vocês vão ver que hoje eu vou trazendo todas as posições, tá? Senti te falar isso agora, fica aí até o final. Eu vou trazer todas as posições da mulher, mas eu tô começando lá na criança. Por quê? Porque a gente precisa olhar pra nossa criança. Se eu quero entender qual é o meu lugar na família, o meu lugar começa desde da concepção, depois como embrião, depois como criança, né? Os nossos registros começam ali. E aí já vai servir também para as mamães, quando eu falo de criança, né? Porque as mamães que estão aqui, eu sei que tem mamãe na live, elas já vão conseguir identificar alguns aspectos. Depois eu vou vir para a questão da mulher, né? Da mãe, ela como mãe e consequentemente, tá? Então, no final também, para quem não tá aqui pela primeira vez, eu vou baixar uma energia quântica, né? Que na verdade é um download, eu falo energia quântica, mas é um download, tá? Oi Mari, tudo bem? Bem-vinda. Então, assim, retomando, né? Nossa primeira experiência quando a gente sai do ventre da nossa mãe é nós, criança. Ou seja, a gente sempre quer amor, né? Todo ser humano ele nasceu para ser amado, né? Para dar e receber amor. Só que quando a gente é criança, a gente sempre quer mais, né? É aquilo que eu falei da criança que fica de birra, que ela fica chamando atenção, né? Eu vivenciei muito isso em escola, né? Com as crianças, elas sempre querem atenção, elas sempre querem amor, né? E às vezes a criança interpreta que o amor do pai e da mãe não é o suficiente. E como eu estava explicando, Bert Hellinger já explica que dar a vida já é o suficiente. Dar a vida é tudo que a nossa mãe podia fazer. E às vezes a mãe da gente, ela tem a missão de só dar a vida. E tá tudo bem se ela só dá a vida. Quando eu digo só dar a vida, né, e quando eu falo sobre isso, eu sempre relato a história da minha mãe, né, porque inclusive me empodera muito. Eu tive que curar muito a história da minha mãe dentro de mim para poder fazer hoje o que eu faço e entender que faz muito sentido. Qual é a história da minha mãe? Eu gosto de dar de exemplo, gente, também, por uma forma didática, porque quando você entende a história da minha mãe, talvez você não tenha sofrido as mesmas coisas e você consegue fazer as suas interpretações, as suas associações, né? Qual é a história da minha mãe? Quando ela nasceu, ela era gêmea, a irmãzinha dela, gêmea, nasceu falecida, né? E a mãe dela, quando ela tinha 1 ano e pouco, minha mãe tinha 1 ano e pouco, a mãe dela deu ela para outra pessoa cuidar, tá? E aí, num primeiro momento, pode ser, meu Deus, que chocante, né? Uma mãe dar um filho, percebe? Talvez, não sei se alguém aqui na live já tenha passado por isso, mas uma mãe dar um filho pode ser um pouco chocante, é um pouco triste para a pessoa, naturalmente. É óbvio que para minha mãe foi extremamente triste e ainda é, né? Porque ela não trabalha isso. E aí o que acontece? Essa mãe deu a bebezinha. Hoje eu entendo que dar a vida foi o suficiente. E hoje eu entendo a dor que a minha vovó teve, né? Por que ela deu a minha mãe? Porque imagina para uma mãe parir 2 filhos, um nasceu falecido. E não era a primeira vez, meu outro tio também era gêmeo e aí só sobreviveu um. Então imagina quanta dor, né? Aí ela ainda ficou cuidando da minha mãe até 1 ano e pouco. Quando minha mãe tinha 1 ano e pouco, o marido dela foi assassinado. E aí o que aconteceu? Ela deu a minha mãe. Eu acredito que naquele momento, inclusive já vi em terapia, ela passou por um estresse tão grande, inclusive mental, que a solução foi dar a minha mãe, né? E durante muito tempo eu tinha raiva dessa história. E hoje eu estou aqui contando ela pra você, pra te inspirar, né? Pra você olhar pra isso, olhar ressignificando como é um processo que eu faço. O que acontece nesse momento? Quando eu olho pra isso com amor, quando eu olho isso
com respeito, eu consigo entender a força que teve e eu consigo entender que naquele momento a minha mãe ter sido cuidada por outras pessoas foi a melhor opção. Infelizmente, minha mãe ainda não entende isso, né? Eu entendo que é o processo dela de evolução. Ela não entende porque ela não trabalha isso. Ela nega, ela não olha. Aí lembra quando eu falei pra vocês ontem sobre a gente colocar luz na própria sombra? É quando a gente precisa olhar pra isso. E eu entendo que a minha mãe não olha porque dói demais, entende? Dói demais, então ela não olha pra isso. É a forma dela de defesa, ela defende. E aí, gente, olha que lindo, né? Minha mãe teve essa história. E o que ela fez com a maternidade dela? Ela foi uma mãe incrível. Ela fez exatamente o oposto. Ela se doou completamente pra mim, pro meu irmão, né? Ela, inclusive, não que a gente tenha que fazer essas escolhas, mas foi a opção dela. Ela, inclusive, deixou de trabalhar pra cuidar da gente quando era pequenos. Ou seja, ela deu o seu melhor como mãe. E aí vem a teoria de Bert Hellinger que eu falo, né? Que eu transmito pra vocês, porque é dele, né? Dar a vida é o suficiente. Então, a nossa mãe nos deu a vida e isso é o suficiente. Então, se você hoje tem a sua mãe e ela deu amor, deu carinho, se dedicou pra você, agradeça. Olha que maravilhoso. Quando você olha pra história da minha mãe e você escuta a sua mãe e diz: meu Deus, quanta força como poder, né? Olha só que incrível que a minha mãe é. E se, por exemplo, o seu pai não estava presente, se o seu pai, por alguma aventura, não pôde, porque eu trouxe o exemplo da mãe, vou trazer do pai agora, né? Se por algum momento o seu pai não esteve, entenda que o seu pai fez o melhor que podia. E o melhor que podia era ter te dado a vida. Graças a papai, você também está aqui. Porque mamãe jamais poderia parir se não tivesse um pai. Então percebe como tem força nos dois campos? Percebe como tem a força do pai, tem a força da mãe e é por isso que a gente está aqui. Quem é que cobra o amor dos pais? Nós, crianças mimadas. E perceba que entenda que eu falo dessa forma não é para confrontar, não, é pra gente entender que sim, foi a nossa imaturidade infantil que quer mais, né? A gente espera dos nossos pais que eles sejam super-heróis, né? E se você já é mãe hoje, você consegue entender ainda melhor isso do que eu tô dizendo. A gente espera que os pais sejam super-heróis. E pra quem é pai e mãe, sabe que não tem como. Você sabe que você vai errar em algum momento. Então tá tudo bem se os nossos pais erraram, né? O nosso pai não tem como ser perfeito se de repente o seu pai não estava tão presente na sua vida, no seu nascimento. Se ele não pôde ficar, tá tudo bem, ele fez o melhor que podia. Que foi ter dado a luz, ter dado a vida a você. E isso é o suficiente. Quando você olha para isso com amor e gratidão, ao invés de julgar e apontar o dedo, você consegue trazer essa força paterna para você. Entende? E assim, eu comecei falando muito forte sobre as raízes. Ai, bebê. Não vai rolar a caneta aqui. Deu. E eu comecei falando muito forte sobre as raízes, porque pai e mãe é nosso centro de poder. A gente precisa estar bem com essas forças, né? Para conseguir nos posicionarmos na vida adulta e principalmente no nosso sistema familiar que estamos construindo, tá? Fazer esse desvínculo da família origem para a família que tu quer construir é um processo. E onde é que esse processo começa? No pai e na mãe, tá? Vou até ir desenhando aqui, senão eu vou ficar tagarelando e não falo. Não boto aqui. Então, gente, onde é que começa? Pai e mãe. Tá fazendo sentido, gente, isso? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Vocês podem perguntar se vocês quiserem. Olha só como é interessante, né? Eu falei pra vocês no início da live que eu iria hoje canalizar, né, o conteúdo. E eu vou falar das posições, mas senti muito forte aqui no campo de trazer essa energia de pai e mãe, sabe? Pra empoderar vocês, pra vocês ressignificarem o amor do pai e da mãe, né? Principalmente pra gente como filhas, a gente parar com os julgamentos, né? E eu falo a gente sim, porque durante muito tempo eu julguei meu pai, eu julguei minha mãe, eu julgava a história da minha mãe, como eu disse pra vocês no início, né? E aí quando a gente consegue ressignificar o amor dentro da gente, tudo flui, né? Porque como eu vou ser uma mãe maravilhosa
se eu não tiver totalmente com o coração liberto, né? Por exemplo, a minha mãe, ela fez tudo o que ela podia, ela deu amor e tal, mas por outro lado, ela foi uma mãe muito ríspida, sabe? Ela tinha uma energia dentro dela de dor. Então, sem querer, ela emanava isso pra mim, pro meu irmão. Inclusive, quando ela queria dar um limite, ela xingava, ou seja, ela estava expressando uma raiva que tem dentro dela. Entende? Então nós como mulheres, a gente precisa curar essa raiva, as dores, né? Que a gente tem dentro do nosso coração pra gente poder construir uma família de alto valor, né? Eu acredito que todo mundo que tá aqui é porque gosta de família, é porque tem um valor muito forte de família, é porque quer construir uma família, né? É ou não é? Diz aí pra mim se é isso, se eu tô acertando. Então, se você quer ter uma família de alto valor, a gente precisa olhar e entender qual é o seu lugar. Qual é o teu lugar? Porque em cada posição você tem uma. E é sobre isso que eu vou trazer mais claro pra vocês. Tá? A Lilian falou Tá vendo, gente? Então, assim, vocês estão aqui. Deixa eu só tomar água, gente, que eu tô falando muito. Ok. Então, assim, amores, se a gente quer encontrar esse lugar na nossa família, a gente precisa estar bem resolvido aqui, com o pai e a mãe. E quer ver um exemplo? Quando eu não tô bem resolvida com pai e mãe, eu não encontro o meu lugar na família. Vou te dar um exemplo. É quando, por exemplo, eu começo a namorar com uma pessoa, mas é difícil, sabe? Eu quero ter um namorado, eu quero ter um amor, eu quero casar pra construir família, mas tá difícil, entende? É aquilo assim, talvez a pessoa que tá solteira, ela não consegue encontrar, ou a pessoa já encontrou, ela passou, já rompeu essa barreira, já tá casada, e ela não consegue estar plena naquela relação. Porque parte dela está na família de origem, parte dela está presa ou a papai ou a mamãe, entende? E aí ou ela tá repetindo padrões da mãe, bom, tem uma série de fatores que pode estar acontecendo, mas o que eu quero que vocês entendam é isso, ela tá lá casada, mas sabe aquele vaziozinho no coração? Sabe aquela coisa que, poxa vida, eu queria tanto, mas a verdade é que eu não estou totalmente feliz, eu achava que ia ser, mas aí não é, entende? Porque precisa olhar lá pra origem, o que aconteceu que você não está, né? E aí daqui a pouco tu pensa, mas quando eu tiver filho, quando eu tiver filho vai ser tudo diferente, porque daí eu vou ter a minha família. E aí você vai lá, você tem seus filhos e... Porque não é assim, né? A maternidade exige muito. A maternidade não é brincar de boneca como a gente fazia na infância. A maternidade é muita doação, é muita entrega. E aí também tem uma questão sistêmica que as mulheres não sabem, a maioria não sabe, que acontece no processo quando um casal, eles têm um filho, acontece uma mudança no sistema, que é a mulher cria fantasia, a gente é ensinada que quando a gente tem filho é pra unir o casal. É ou não é? Pelo menos a gente vê isso nas novelas, né? Na fantasia, quando a gente tem filho, que lindo, construir união do casal. E no sistema não é assim que acontece. Quando o homem e a mulher, eles têm um filho, o que acontece num primeiro momento é uma divisão do casal. Porque esse bebê precisa de afeto, esse bebê exige muito. E num primeiro momento esse bebê é uma pessoa nova no campo familiar, né? Ou seja, pai e mãe estão, né, se adaptando energeticamente e esse bebê, ele tende a separar o casal quando eles não estão bem resolvidos, né? Então, assim, é quando a gente vê muitas pessoas que estão bem, né? O casal está bem, perdão, ao contrário, o casal já tá mais ou menos. E aí a mulher, então eu vou ter filho, a gente, quem sabe vamos ter filho, né? Vamos tentar dar um up na relação. E aí eles têm esse filho, esse bebê exige, né? Porque é um bebê, né, gente? Precisa ser cuidado. E aí o que acontece logo depois, eles separam. Né? Isso é muito comum de acontecer, porque a pessoa não sabe, porque a pessoa não se trabalhou, porque a mulher principalmente gerou muita expectativa de quando fosse ter o bebezinho, fosse ser diferente, fosse trazer amor e afeto para a relação, né? E não é assim que acontece. O afeto é entre mãe e bebê, bebê e pai, né? Aqui muda toda a dinâmica do casal, entende? Então, assim, esse ponto é importante trazer para vocês entenderem que quando a gente vira mãe, né, para quem já é mãe e tá na live, muda essa dinâmica, né? Porque aqui ninguém ensina na escola.
É ou não é? Ensina a gente a brincar de boneca. E aí a gente tem filho e acha que vai ser da mesma forma. Mas não é. Não é nem um pouco, porque o trabalho é muito maior, né? Só que aí ninguém te ensina que muda no sistema e tu precisa aprender a exercer dois papéis. O papel de mãe e o papel de esposa. E aí o que acontece? A mãe tem que doar tanto para esse bebê, porque ela tá cansada, né? É independente se o parto foi normal, se foi cesárea é mais cansaço ainda. Ela tá cansada, a energia baixa. Ela tá aprendendo a separar o bebezinho dela. O bebezinho tá aprendendo ainda, ele nem sabe que ele é um corpo diferente do corpo da mãe. Então a energia ainda está misturada, entende? E ela está sendo estimulada por hormônios, um pico hormonal do caramba, pra não falar outra coisa. Um pico hormonal do caramba, é ou não é, né? E aí ela precisa aprender a lidar com a maternidade. Né? Ela precisa doar amor, ela precisa físico, mental, é tudo, é doação, 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 né, pro bebezinho. E aí, onde é que fica o pai? Vocês perceberam que eu botei o contrário, viu? Eu me empolgo falando, olha aqui, ó. Botei a mãe no lugar do pai, ó. Peraí. Mãe. Agora eu parei pra ler. Isso que dá pra falar escrevendo, né? Tá. Então, a mãe e o pai, agora sim. Então, o que acontece, gente? Daí essa mãe se doa tanto, e onde é que fica o pai? Onde é que fica o papel dela de esposa? Onde fica o papel de esposa? E eu não tô falando isso pra te cobrar, muito pelo contrário. Eu tô falando isso pra suavizar, pra vocês entenderem que a gente precisa fazer esse papel. E pra quem não é mãe, mulheres, olha que bênção de estar aprendendo isso hoje. Olha que bênção da gente ter essa consciência, né? De entender que, se um dia eu quiser ter filho, quando eu tiver, é interessante que eu não esqueça do meu marido. Que eu não esqueça que tem o pai do bebê. E se você não está mais com esse homem, você entenda que ele é o pai, que você não fez sozinho, né? E aí entra muito a questão também dos divórcios, né? Da mulher entender que o filho não é só dela. O filho é do pai e da mãe. A responsabilidade é dos dois, né? E aí quando eu digo que isso é um conteúdo que deveria ser ensinado na escola, é porque também os homens precisam entender do seu papel, né? A mulher já carregou 9 meses e a mulher, ela tem a tendência, sim, né? Não todas, né? Eu já vi casos que mulheres que não têm, tá tudo bem também. Mas algumas, elas têm a tendência muito forte à maternidade, elas pegam o bebê pra elas e o pai, entende? Também tem aqueles homens que acham que o papel é só da mãe, né? Por isso que eu digo, deveria ser ensinado na escola. O homem deveria crescer entendendo que ele faz parte, entendendo que ele precisa cuidar desse bebê. E aí, gente, tem a questão da gente entender os lugares da família. E olha, quer ver uma coisa? Quantos lugares a gente ocupa na nossa vida? De vez em quando eu vou olhando aqui. Tá. Olha só. Quer ver uma coisa? Nós mulheres, né? Vou desenhar outra mulher aqui, mas só pra vocês entenderem. Porque aqui somos mulheres, né? Live de mulheres. Ó, quando a gente é pequenininho, o primeiro papel que a gente exerce na nossa família é o papel de filha, tá? Ou seja, o papel de filha, ele é diferente, tá? E aí eu vou trazer agora todos os papéis para explicar para vocês depois de já ter dado uma introduzida, tá? Então, o primeiro papel que a gente exerce na nossa vida é lá na concepção, como eu expliquei no início da live, no embriãozinho, né? A gente é um bebezinho, mas o primeiro papel que a gente exerce é o papel de filho. E esse papel é diferente. Esse papel, eu sou uma criança, onde preciso ser cuidada, né? Então, ali até os 12 anos, a gente é muito cuidado, pai, mãe, né? A gente precisa ser orientado, a gente precisa ser ensinado. Para quem é mãe, é isso que precisa fazer, né? Com relação ao seu filho. Primeiro, cuidar, dar afeto, dar amor, dar carinho, né? Então, esse é o primeiro papel que nós mulheres temos na nossa vida. Só que eu quero trazer para vocês o quantos papéis a gente tem. Durante a nossa caminhada, a gente exerce vários papéis. E a gente não é ensinada. Então, se a gente não tá bem resolvida dentro de nós, a gente sai atropelando tudo, né? Principalmente quando vem aquela gravidez inesperada. Opa, não tava esperando. Opa, agora eu sou mãe, como assim? Sabe? É aquela coisa que vai acontecendo na vida corriqueira e a gente não é preparada para isso, simplesmente acontece, né? E aí por isso que eu digo, olha,
É muito importante que a gente tenha essa consciência, entenda o papel de cada coisa, porque se a gente não entende, a gente fica bagunçada na vida, tá? Quer ver uma coisa? Esse é o papel da filha, certo? Só que o papel da filha, ele também varia, porque o bebezinho é um cuidado que precisa. Depois fica maiorzinha, começa a ficar independente, até os 12, né? Aí depois vem pra adolescência, que é outra fase, mas aqui percebe que existe uma lei que atua, que é o quê? A hierarquia. O filho deve obedecer ao pai e à mãe, deve respeitar o pai e a mãe, e não o contrário. E a gente vê muito assim aquela coisa, daí a criança cresce, vira adulto, principalmente ali na adolescência, né, mulheres, nós, é aquela coisa que a gente se acha cheia da razão, daí a gente pensa que pode dominar a mãe, a gente acha que a gente tem razão, né, porque daí vem um pico hormonal também, e a gente começa a querer mandar nos pais, né? E aí a gente quer ensinar os pais. Só que isso quando a gente faz isso, a gente está indo contra uma das leis do Bert Hellinger, que é uma das leis sobre hierarquia, que é a lei, quem veio primeiro tem prioridade, ou seja, a gente precisa aprender a respeitar quem veio primeiro, né? E aí a gente não é ensinado sobre isso, como eu falei, né? Então, da mesma forma, quem é mãe hoje tá tendo uma oportunidade de poder ensinar para os seus filhos que é você que é a autoridade, não a criança. Ela até vai tentar, mas você precisa se posicionar com essa autoridade, entende? Mostrando, ó, eu sou a mãe, né? E aí quando você consegue fazer isso desde a infância, criança, tende a crescer sendo um adulto mais respeitoso, ou seja, um adulto que te respeita como pai ou como mãe, né? Que aqui tem mulheres. Então, gente, esse papel aqui de filha, ele é de suma importância. E hoje a gente ainda é filha. Independente se você tem o seu pai ou a sua mãe vivos, a gente é filha. Entende? Esse papel, ele tá dentro de nós ainda. E a gente precisa olhar para os nossos pais com respeito. Ah, Desirê, mas eu não concordo com o que meu pai fez, ou com o que a minha mãe fez, ou com o que ele faz, né? Tá tudo bem se você não concorda, você tem livre-arbítrio, não precisa concordar. Respeitar é diferente de concordar, percebe? E aí quando eu curei muito a minha relação com meu pai, né? Durante muito tempo eu tive raiva do meu pai por coisas que ele fez no passado, por ele ser sempre muito forte, muito agressivo, né? Verbalmente falando, não de ato físico, mas verbalmente ele sempre foi muito forte. Inclusive, isso sempre me machucou na minha infância, né? E quando eu curei essa relação com meu pai, hoje, nossa, eu me dou muito bem com ele, né? Hoje meu irmão diz, nossa, tu te dá melhor com o pai do que eu, né? Por quê? Porque eu consegui curar isso dentro de mim e internalizar isso, né? Eu parei de julgar o meu pai. Hoje, claro, ele fez terapia, já melhorou, né? Ele é outra pessoa, eu sempre brinco, né? Mas, gente, percebe que se eu não tivesse dado esse primeiro passo, nada teria acontecido. E quando eu digo pra vocês que a gente tá construindo uma comunidade de mulheres, isso é muito forte, porque eu quero trazer isso pra vocês. É uma mulher que transforma a si mesma e a partir da sua mudança transforma aqueles que vão vir ou seus filhos para quem já tem e aqueles que estão no passado. Quando você muda, você vai mudar o seu sistema familiar inteiro, porque são de 7 gerações para frente, 7 gerações para trás. Então, a minha mudança refletiu na mudança do meu pai e a minha mãe no ritmo dela. Teve uma época que eu não enxergava a mudança da minha mãe. Hoje, tá, eu enxergo. Só que a minha mãe não se trabalha e tá tudo bem, né? Ela se trabalha do jeitinho dela. Ela não para, né, fazer coisas energéticas como o meu pai. E tá tudo bem. E se vocês soubessem a mudança que é o meu pai hoje fazer, gente, vocês não têm noção. Meu pai era aquele que não acreditava em nada, né? Na verdade, ele tava mascarando algo, né? E hoje, nossa, ele super acredita. Às vezes ele me liga, me pede coisas energéticas, né? Ele super entregue. Minha mãe fica chocada, né? Porque hoje eles são separados e minha mãe fica, meu Deus, né? Então, assim, isso é meu testemunho de quando a gente muda, a família inteira muda, tá? E aí o que eu quero trazer pra vocês é isso. Olhe pro seu pai, olhe pra sua mãe como com respeito. Primeiro ponto, respeito, não precisa ir lá beijar, amassar. Não, não é isso. É respeito. Ah, se ele tá falando alguma coisa que você não concorda, respira e diga, tá bom. Não adianta debater.
Eu era a rainha da razão, né? Ainda mais sendo professora. Então, durante muito tempo, eu queria confrontar. Quando eu comecei a despertar e aprender sobre as teorias sistêmicas... Oi, Cleise, tudo bem? Thaís, bem-vinda. Quando eu comecei a despertar, eu queria dar aula, né? Sempre gostei de dar aula, então... então eu queria ensinar meu pai e minha mãe. E eu queria pegar as pessoas pelo braço. Olha só! Gente, não adianta. Cada um tem o seu tempo. Sabe? Então eu sempre peço, né, que venham as pessoas certas pra essa live, tô pedindo todo dia, que venham as pessoas que realmente vão conseguir absorver isso e tá tudo bem, né, porque vem as pessoas que precisam, entende? Então quando a gente se posiciona assim perante a vida, a gente entende o processo, o processo de evolução das coisas e de cada um, né? Eu durante o tempo, não sei se eu vou começar, eu já fiz live com 0 pessoas e tá tudo bem. Né? Se eu não der esse primeiro passo, eu nunca vou saber. Então, entende que existe um processo de evolução que a gente precisa entender, porque nem eu contei pra vocês, minha mãe tá num processo de evolução, meu pai tá no outro, eu tô no outro. E aí, quando você olha pros seus pais, entenda qual é o processo de evolução que eles estão. Quem tá aprendendo hoje sobre a posição familiar na família é você, não é eles. Então, se você vai pra sua posição, tudo fica mais fácil. E aí, aqui, ó... o que eu falo pra você, você se posicionar como filha, não como mãe da sua mãe, não como mãe do seu pai, entende? Se você quer que o seu filho te respeite, você precisa ser a filha da sua mãe e a filha do seu pai. Quando você quer dar ordem pro seu pai e pra sua mãe, você tá indo pro lugar da vovó, entende? Você tá querendo dizer pra tua mãe o que fazer, ou você tá querendo cuidar da sua mãe. É aquele caso de, eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito mesmo, de como minha mãe não tinha mãe, né? E a minha mãe me colocava também na posição... Teve uma época que ela falava, tu às vezes parece minha mãe. E não, eu achava engraçado, né? Mas depois que eu aprendi, eu comecei a dizer, não, eu sou tua filha. Eu sou apenas a tua filha. Eu não posso ser a tua mãe. Entende? Então a gente precisa ir pro nosso lugar. Qual é o seu lugar hoje? Você com certeza é filha. Porque se você tá aqui, você é filha, tá? E aí, gente, vou ir pro segundo lugar que a gente ocupa, né? Então, assim, ó, aqui você é filha, certo? Então, você tem a sua mãe, você tem o seu pai. E aí, quando você cresce, você quer formar uma família. Então, você quer encontrar alguém, né? Vou desenhar um homem, não sei se todo mundo é hétero, mas enfim, não tem problema. Só pra vocês entenderem. Eu desenhei, tipo, parece um vestido, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. É um homem, tá? Você quer ter vou botar aqui homem. Você quer ter um marido, certo? Um namorado, enfim, você quer encontrar o amor, tá? Deixa eu trocar a cor, que isso aqui tá falhando. Você quer encontrar um relacionamento. Pra você encontrar esse relacionamento, você precisa estar disponível. É aquilo que eu falei no início da live, de estar resolvida com amor do papai e da mamãe, está na sua posição. E aí, gente, a filha, ela tem namorado? Tem. A filha tem namorado. Mas essa filha, ela precisa crescer. Ela precisa crescer e ir pro papel dela de mulher. E aí vem a questão que a gente às vezes vê, uma pessoa solteira, ela não consegue sair de casa, né? Por que ela não consegue sair de casa? Porque ela ainda está na posição da filha. E não tem problema, a gente sempre vai estar na posição da filha, como eu falei pra você. Mas você precisa curar aqui pra romper essa barreira e construir o seu novo sistema familiar. Aqui é o sistema de origem. Origem. Certo? Você veio dali. É as suas raízes, né, que eu falo. Raízes, tá? E aí você precisa se posicionar como mulher para encontrar um relacionamento amoroso. E tem gente que faz um caminho meio atropelado mesmo, vai para um relacionamento, ainda tá lá um pouco aqui no papai e na mamãe, e vai indo, né? E aí começa o quê? Os problemas da relação. Começam as brigas com um parceiro, né? Tudo isso começa a acontecer. Tá fazendo sentido isso pra vocês até aqui? Estão se identificando? Bota um joinha aí pra eu saber se tá ok. Quem quiser pode fazer pergunta. E aí, gente, entra outra questão, né?
você se posicionar como mulher, e aí você encontra, então, o amor, né? Um amor de uma vibração mais elevada, de uma pessoa que está também disponível, né? Porque semelhante atrai semelhante, tu vai atrair exatamente a vibração que tu estás, né? E aí, tu vem pro papel, se vocês casam, de esposa. Percebe quantos papéis a gente já tem até agora? 3. Ok, a Vanessa falou, tá fazendo sentido. E aí o papel de esposa é diferente do papel da filha. E aí acontece o que eu falei, às vezes a pessoa faz um caminho meio bagunçado, ela até encontra, ela entra numa relação, mas ela tá sendo a filha. Como assim, Desirê, tá sendo a filha? Tá sendo a filha. Ela vai pro casamento, ela fica sendo a filha do marido. Você já viu? Já aconteceu com você? De ir pra relação e tá sendo a filha? É aquilo que você tá esperando, que aí o seu par seja o seu pai. Como assim? Vou dar exemplos, tá? É quando, de repente, você tá sendo só sustentada por esse homem. E assim, entenda, gente, com amor o que eu vou falar. Não quer dizer que você não possa. Não, não é isso. Quer dizer que existe um desequilíbrio energético, tá? Tem casais que sim, a mulher é a dona de casa e o cara sustenta a família. E tá tudo bem, eles estão bem resolvidos com isso e a energia flui. Mas eu tô falando assim em termos energéticos, né? Numa reflexão desse comportamento negativo, né? Então a mulher está sendo sustentada pelo homem, tá vibrando como a filhinha, o homem dá ordens pra ela, ela vai lá sendo submissa, ou ela fica assim de noite, que ela quer aquele carinho, né? Só aquele carinho, ela não consegue estar ativamente sexualmente disponível para esse homem, ela quer mais carinho do que prazer, mais carinho do que sexo, né? E aí esse é o papel da filha. De repente onde a mulher vai perdendo inclusive o libido, sabe? E eu sei que é forte o que eu tô falando, gente, mas é isso que acontece. Eu vejo isso muito nas sessões. A mulher estar perdendo o libido porque sem querer ela vê o homem como seu pai. E isso é claro que é inconsciente, né? Conscientemente não. Mas ela tá buscando o quê? Na relação papai. Da mesma forma, essa mulher pode estar se posicionando na relação como a sogra. Ou seja, como a mãe desse parceiro. Quando isso acontece? É quando nós mulheres, a gente na relação quer dar ordem. Quer dizer, fulano faz assim, fulano não sei o quê, fulano fulano tá atrasado. E esse é um ponto que eu me policio, né? Principalmente com horário, porque eu sou muito certa com horário e meu marido, ele é mais assim, relaxado, tudo tá de boa, né? Ele morava no interior, então tudo é muito rápido pra chegar nos lugares. E em Porto Alegre, não. Daí eu preciso estar sempre, né, falando, o horário. Mas de vez em quando eu tenho que respirar, né, pra me posicionar como a mulher, não como a mãe. Porque quem dá ordem de uma forma ríspida é a mamãe, não a esposa. Percebe? Então, assim, a gente precisa também ir pro nosso lugar de esposa, não de mulher, né? Pra quem tá namorando é a mesma coisa, tá, gente? Só pra vocês entenderem. E não o lugar de sogra, né? Porque senão tu vai ser a mãe do cara, tu vai estar lá mandando. E aí também perde o tesão, perde o equilíbrio sexual, entende? E ele vai pra posição de nenê. Ele fica lá, que não dá passo na vida, entende? Fica sendo aquele mimadinho da mamãe, aí ele olha pra esposa querendo que a esposa faça comidinha, que arrume a caminha, percebe? Eu sei que eu tô sendo um pouco radical, talvez, mas é pra vocês entenderem, tá? É didático isso. Então, assim, amores, percebe como a gente precisa estar dentro da nossa posição no sistema o tempo todo. Eu vou ter que correr, porque faltam 15 minutos da live, senão eu vou cair aqui. O outro papel, ficou claro da esposa? O da esposa é o que eu mais queria trazer, assim, porque eu vejo muito forte isso nas relações. E isso ninguém nos ensina, a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender esse papel, eu acho ele um dos mais importantes. Por quê? Porque a gente quer construir família, né? Porque hoje a gente é adulto, a gente não é mais criança. Então esse aqui eu acho que é um dos mais importantes, né? A gente se posicionar como esposa, né? E aí, gente, vem o papel de mãe. Eu já dei uma boa introduzida nesse papel. O que é o papel da mãe, né? É o papel de dar afeto, dar carinho, dar amor pros filhos, dar limite, porque a criança precisa de limite, né? Uma criança que não tem limite, ela fica mimada, ela fica governando. Uma criança que não tem limite, o que acontece? Ela vira a mãe. Não você é a mãe. E quem é a mãe? É você. Então é você que tem que botar o limite.
Se hoje teus filhos estão te enlouquecendo, é porque você não tá conseguindo se expressar como mãe. É porque você não está, talvez, bem resolvida aqui, papai e mamãe, e logo não consegue ser autoridade de mãe. E sabe que eu não sou mãe, mas eu dei aula pra criança. E logo que eu comecei a dar aula, gente, as crianças me infernizavam. E eu pensava, meu Deus do céu, eu estudei 4 anos, como que essas crianças conseguem me deixar fora do sério e como que eu não consigo expressar minha autoridade. O que acontecia nessa época, eu não estava bem resolvida com pai e mãe e tinha uma série de consequências na minha vida, né? Tem muito mais, tá, gente? Um dia eu vou ter que fazer uma das lives, eu vou trazer a questão de pai e mãe, porque tem muita reflexão. Isso se reflete na vida amorosa, na vida profissional, no dinheiro, na maternidade, é muita coisa, tá? Mas hoje, como o tema é posição familiar, eu vou trazer mais focado. Então aqui, né, o que acontecia naquela época, eu não me posicionava como autoridade. O que acontecia, as crianças faziam gato e sapato, né? Elas queriam montar em cima de mim. E aí eu ia pro grito, porque eu aprendi como gritando, meu pai gritava, meu pai me ensinou, né, dessa forma, então era assim que eu fazia. E aí dava errado. Aí quando eu fui lá, consegui compreender, fiz um monte de terapia, fiz um monte de reforma íntima, conhecimento, formações, né? Pronto, resolveu. As crianças, nossa, era outra coisa. Por quê? Porque eu sou energia. Então eu ia com uma energia diferente para a sala de aula. Eu ia com amor, com limite, com respeito, com a minha autoridade, percebe? E isso tudo muda. Então, quando você vibra com a sua energia de forma diferente na sua família, isso vai se refletir no todo. Quando você vai para o seu lugar, na sua família, com quem quer que seja, você se posiciona dessa forma, você vibra, você emana isso e vai atrair mais do mesmo. Porque a lei da atração está atuando o tempo inteiro, é dar e receber, né? Então a gente emana e vai trazer de volta. Então, por isso eu trouxe o exemplo da criança. Quando eu me posicionava com um grito, com autoridade, eu emanava isso, o que eu recebia de volta, eles faziam o mesmo. Eles bagunçavam. Quando eu aprendi a expressar minha autoridade com amor, com respeito, eles emanavam de volta. Inclusive, quando eu pedi a exoneração do Estado, foi muito desafiador, porque minha turma era a melhor do ano, assim, era a turma 10, era muito perfeita a turma. Era muito lindo, né? Foi desafiador emocionalmente falando, né? Mas por outro lado, era meu sonho sair, né, do Estado para fazer o que eu faço hoje. Então, assim, percebe como a gente tem poder através da nossa própria energia? Quando a gente se bota na nossa posição, tudo melhora. E aí também entra o que eu falo muito pra vocês, não é sobre o outro. Não é o meu pai, não é a minha mãe, não é meu marido, não é meus filhos, não é. Sou eu. Quando eu pego pra mim a autorresponsabilidade, eu consigo mudar o resto, né? Quando eu paro de julgar, culpar e apontar o dedinho pro outro, eu consigo trazer pra mim a autorresponsabilidade, fazer os meus aprendizados, as minhas ressignificações e assim me posicionar na vida de outra forma, entende? Eu consigo fazer com que meu marido me respeite, com que meu marido me admire, que eu olhe pra ele e admire. E isso eu trabalho muito forte com as mulheres, né? A questão também da gente olhar pra ele como homem, a gente dá o lugar dele de homem, né? Porque a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer ser heroína, né? É ou não é? A gente quer ser a super mãe, a super esposa, a super profissional. E aí? A gente precisa dar a força do homem, né? Também é tema para outra live, né? Vou ter que fazer uma só de casal para vocês entenderem. Mas a gente precisa ir pro nosso papel. E olha quantos papéis a gente tem até agora, ó. 1, 2, 3, 4. Esses são os principais, né, na vida de uma mulher. Filha sempre. Mulher sempre, a gente vai passar por esses 2 papéis. Esposa e mãe é opcional. Porque assim, você pode não casar, e tá tudo bem se você escolheu não casar, ficar nesses 2 papéis. E você também pode não ser mãe, e tá tudo bem, né? Então você vai ter que, sempre ir ministrando os seus papéis e se posicionando. E assim, gente, eu tô falando só dos papéis na família, né? Porque o tema da live é meu lugar na família. Também tem o papel de profissional, né? Tem outros papéis aí, que eu trabalho também com as gurias. Também tem outros papéis que a gente tem na nossa vida. Às vezes é dona de casa, é o papel... deixa eu pensar. De dona de casa, o papel profissional, e aí vai indo, né? De acordo com a experiência de cada uma. Gente, eu vou fazer o download, senão a live vai encerrar. Vocês viram como eu gosto desse tema? Se deixar, eu fico o dia inteiro.
Se deixar, eu fico aqui com vocês a manhã inteira, né? Se não caísse, eu continuava, né? Aliás, eu não continuava não, porque eu tenho sessão às 11. Então, amores, eu acredito que eu finalizei, tá? Eu trouxe pra vocês os 4 papéis mais principais. Também tem papel da avó, né? Mas aqui eu acho, pelo que eu olhei ali pelas idades, eu acho que ninguém é avó ainda. Então, assim, o importante daqui pra você, só pra fechar, é que você consiga se integrar como mulher, entender qual é o seu papel e fazer isso no seu dia a dia, tá? Então, absorve esse conteúdo, reassiste, vai ficar gravado pra vocês. Vou baixar aqui o download do dia, né? A sensação, a afirmação. Essa afirmação é quântica. Pra quem tá aqui pela primeira vez, eu só peço pra estar descruzada, fechar os olhos e eu vou me conectar aqui, né? Como eu trabalho com a energia espiritual, com a energia de Deus, do Criador, eu vou me conectar com essa energia e vou trazer o download. Eu sei pertencer à minha família com força e amor e vou pedir que vocês, do seu jeitinho, fechem os olhos e mentalmente diga sim, tá? Então fecha os olhos, respira fundo. Ah, que lindo! Gratidão, gratidão, gratidão. Muita gratidão, testemunhei vocês recebendo, então esse download está disponível. Para quem assistir essa live também vai estar disponível, assiste, se está vendo na reprise, diga sim, que vocês vão receber essa energia. Isso vai estar atuando na energia de vocês, no DNA de vocês, esse download. Eu sei pertencer à minha família com força e amor. Também vai pro feed esse download hoje, eu sempre coloco o download da live. E obrigada por vocês estarem aqui. As lives são de segunda a sexta, às 8, né? Eu acho que amanhã eu vou fazer. Eu não divulguei ainda, porque tô dependendo de algumas coisas, de compromissos, né? Mas sempre vai ser de segunda a sexta. Quando tiver final de semana é meio que surpresa, mas daí eu vou avisando. Então, amores, gratidão por cada uma de vocês. Que a gente possa levar essa luz de amor pro mundo. E parabéns por você estar sendo uma mulher que tá olhando para suas questões, que tá se transformando como mulher para levar isso por gerações. Obrigada. Deixa eu fechar aqui a live e salvar.